Economia solidária. Você sabe o que é cultura? Você sabe o que é agricultura familiar? É um novo jeito de colher e de plantar, sem explorar quem usa a foice ou a enxada, e sem jogar veneno na sua salada. Catador e catadora de papel, coletiva, trabalham lado a lado na cooperativa, dividem o fardo, dividem a gestão, dividem o dinheiro, esta é a solução. Em caso de falência, é outra parada. Fazer com que a empresa seja recuperada, funcionando em forma de autogestão. Todos os sócios não têm mais patrão. Com a renda garantida, todos dormem em paz. Para cuidar da família, isso é bom demais. Ajudar os filhos na lição da escola, para ir uma feira e encher a sacola. Economia solidária, esse é o momento de fazer essa ideia se espalhar com o vento, mostrar seu benefício, sua humanidade, espalhar seus princípios por toda a nossa cidade. Então, com essa poesia, nós da Economia Solidária queremos dar boa tarde e agradecer ao presidente da Câmara, a presidenta da mesa, né? E a todos os vereadores que estão aqui presentes e nos acolhem neste dia para celebrarmos o Dia Nacional da Economia Solidária. Queremos especialmente agradecer aos 2 vereadores que têm caminhado conosco, construindo inclusive a nossa proposta de lei para a economia solidária, que é o vereador Sidney Campos e o vereador Anderson Prego, e que proporcionaram nossa vinda aqui nesta data. Então, queremos dizer que esse momento é histórico em Colombo, é muito importante para nós. Saudar todas as pessoas que estão aqui, representantes de empreendimentos econômicos solidários, que são os produtores e as produtoras que participam, que integram a economia solidária, e o professor Marcos, que é da entidade de apoio incubadora tecnológica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e está aqui representando, né? Não queremos quebrar o protocolo da casa, mas queremos construir nessa meia hora que temos uma apresentação que realmente mostre a nossa cara, a cara da economia solidária aqui em Colombo. Por isso, nós pensamos nessa poesia. Eu vou fazer um breve resgate do processo da economia solidária em Colombo. Em seguida, o professor Marcos vai fazer uma apresentação sobre a Texol, que é uma parceira da economia solidária no município de Colombo. Uma companheira empreendedora, a companheira Marlene, vai fazer uma fala em nome dos representantes dos empreendimentos. E 2 integrantes do curso de formação que vivemos esse ano vai fazer uma fala também. Então, nós vamos ficar dentro dos 30 minutos, só quero adiantar que, para vocês não se preocuparem, com nossa dinâmica, que é com a cara da economia solidária. Então, o histórico da economia solidária em Colombo, pode passar por gentileza. Então, é uma forma de organização, né? O que é a economia solidária? É uma forma de organização do trabalho e surgiu como uma alternativa à geração de renda e inclusão social, e ela é baseada nos princípios da solidariedade, da autogestão, da democracia, da garantia da livre adesão, na preservação do meio ambiente, na valorização e reconhecimento da cultura local, da cooperação, do consumo justo, do consumo solidário, do desenvolvimento local e sustentável. E é, sobretudo, uma proposta que tem o ser humano como centro ao invés do lucro. Então, aqui o próximo slide tem alguns princípios, que é a cooperação, a solidariedade, a autogestão, a viabilidade econômica. A autogestão é o principal princípio da economia solidária, porque é a garantia de que, nesse grupo, todos têm a participação igual. Todos são seus gestores, né? Não existe a figura do patrão na economia solidária. Pode passar, por favor? E a economia solidária, como se apresenta como política pública, ela contribui, né, no enfrentamento da pobreza, com a diminuição da desigualdade econômica e social, porque, com o apoio de políticas públicas, né, ela promove fomentos a grupos que se constituem por meio da gestão compartilhada dos meios de produção e da justa divisão dos resultados. Pode passar? Obrigada. Então, a economia solidária, ela surgiu nos anos 80 e surgiu a partir da necessidade concreta das pessoas que, vivendo em situação de crise econômica, necessitam de iniciativas que ajudem na superação da pobreza. Então, como vocês veem ali, eu vou
falar sem ler, porque está difícil de ler o slide lá. Mas a economia solidária surgiu de iniciativas de grupos como as pastorais sociais, movimentos sociais e sindicatos, que são grupos que trabalham com essas pessoas nas comunidades onde tem maior demanda. Então, a economia solidária ela é uma alternativa de renda, por isso ela se desenvolve nessas comunidades. Mas é bom que seja bem dito, a economia solidária ela serve para todas as camadas da sociedade. A todo mundo interessa praticar solidariedade, a autogestão, a partilha, a democracia. Pode passar? No Paraná, existem alguns municípios que já têm a lei de economia solidária. Nós temos muitos grupos de economia solidária espalhados no estado do Paraná. Temos várias cooperativas, associações, temos rede de economia solidária e coletivos, que não são associação nem cooperativa, mas são coletivos de produção. E já temos várias feiras que ocorrem aí em várias cidades. Curitiba mesmo tem feira permanente de economia solidária. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de cidades que têm lei. Algumas têm lei, têm conselho, têm fundo, outras têm só a lei, algumas têm lei e têm centro público de comercialização de economia solidária, que é um espaço exclusivo de comercialização de produtos da economia solidária. E temos aqui nossos municípios vizinhos, que é Rio Branco do Sul, Pinhais, caminhando junto com o movimento de economia solidária para criar em seus municípios, né? Inclusive, na experiência que vivemos esse ano de um curso de economia solidária, o município de Pinhais participou inteiramente do curso com esse intuito de se aproximar tanto da Texol como da economia solidária e, junto com Colombo, desenvolver em seu município, que é muito vizinho nosso, né? Pode passar. E em Colombo, né? Então, um pouco do que é no Brasil, um pouco do que é no Paraná. E em Colombo, como surgiu a economia solidária? A gente tem esse registro bom de que em Colombo, desde 2014, nós temos a economia solidária sendo construída no CAPES 2. Logo mais, a companheira Lisiane, assistente social do CAPES 2, ela vai contar para nós um pouco a experiência que o CAPES vive com os atendimentos que são feitos lá, que numa parceria com a Rede de Economia Solidária Libersol, elas vêm desenvolvendo. E de um modo, talvez, mais ampliado, porque aí é direto com as comunidades, nós tivemos o desenvolvimento da economia solidária em 2021, quando iniciamos um diálogo com lideranças de associações de moradores, aquelas que eram mais atuantes e que estavam realizando ações de atendimento às famílias das áreas mais vulneráveis no município, na perspectiva da segurança alimentar com marmitas solidárias e o programa de aquisição de alimentos. Ambos têm a ver com segurança alimentar. Então, algumas vocês conhecem, é do conhecimento de vários vereadores aqui, que o programa do PAA está sendo distribuído por várias entidades e organizações do nosso município, e o PAA é uma forma de economia solidária. E, durante a pandemia, algumas associações, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e a Defesa Civil, produziram marmitas e entregavam para as populações. Então, essa experiência fez com que a gente olhasse para a construção mesmo da economia solidária, entendendo que, se naquele momento estava sendo muito urgente produzir marmitas e entregar, distribuir o alimento, tão importante quanto fazer isso é a gente promover espaços de autonomia financeira e social para essas famílias. Pode passar. Então, o objetivo desse produto é a superação dessas dificuldades, criando possibilidade de geração de renda. Por isso, o contato com liderança de associações de moradores. Outra experiência que acontece aqui em Colombo é a organização de catadoras e catadores de materiais recicláveis em associações. Então, nós desenvolvemos um trabalho de formação com esses catadores no intuito de possibilitar melhor gestão para que seja coletiva e autogestionária também nas associações de catadores, que é uma experiência de economia solidária e que tem parceria com a nossa Secretaria do Meio Ambiente, né? Então, nessa caminhada, né, de fomentar a economia solidária no nosso município, a partir dessa gestão, lá na Secretaria de Assistência Social, através do Departamento de Assuntos Comunitários, o DEPAC, nós começamos a fazer essa articulação. E a secretária Elis Lazarotto super acolheu, apoiou desde o primeiro momento, né?
Então, a gente realizou muitas reuniões. A primeira reunião que nós fizemos foi com todos os secretários e alguns diretores e o prefeito, numa daquelas reuniões que acontecem semanalmente do prefeito com os secretários, para falar do desejo que essa gestão tinha sido muito bem colocado pela primeira-dama, de fomentar a economia solidária. Então, nós criamos um grupo com representação de cada departamento. O grupo não seguiu tão firme, tão presente, mas as ações continuaram com aqueles que levaram adiante. Dessa forma, a gente realizou encontro na ONG Renascer, que foi o primeiro momento, assim, numa comunidade, de falar sobre a economia solidária. A ONG Renascer fica ali no Jardim Central. Depois, nós fizemos reunião com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Instituto Federal do Paraná, com várias representações no município, de empreendimentos, de gestores públicos e de entidades de apoio. Os 3 sujeitos que formam a economia solidária. Fizemos reunião com a indústria e comércio para falar sobre nossa necessidade de criar espaços para apoiar esses grupos. Reunião com a Secretaria de Assistência Social, Agricultura e Educação, reunião do DEPAC com a educação, reunião com a Proteção Social Básica, que é o segmento dentro da assistência social que coordena os CRAS, todos conhecem, nós temos um CRAS em cada território, são 6 no município, e criamos aquele grupo de trabalho que já falei, pode passar. E com a Incubadora Tecnológica Federal do Paraná, nós criamos um curso que realizamos todo esse ano, de 2022, e, nesse momento, a gente está aí construindo uma proposta de lei de economia solidária. Nossa intenção é, a partir desse caldo que fomos acumulando dos eventos, dos encontros de formação, das demandas apresentadas por cada empreendimento, que no dia a dia cada um vai sentindo o que falta, enfim, e o que tem também. A gente já realizou 4 ou 5, se eu não me engano, acho que foram 5 reuniões, com participação de grupos, de entidades de apoio, de gestores públicos e de vereadores, que no caso é o vereador Sidney Campos e o Anderson Prego. Sentamos para construir essa proposta de lei, que é o nosso objetivo aqui hoje, de dizer para todos vocês, vereadores e vereadora. Nosso desejo é que essa proposta de lei que nós terminamos ontem à noite, para falar aqui hoje, a gente sentou ontem e fechou, nós queremos apresentar para que chegue nessa casa no início do ano, e pedimos que vocês olhem para ela com todo o carinho e atenção que os grupos merecem e vejam naquela lei a dedicação de várias pessoas em elaborar, e a gente vai continuar aberto para o diálogo e construção para que Colombo tenha uma lei forte de economia solidária, para que tenha uma proposta de desenvolvimento econômico que corresponda à necessidade de Colombo, que é ter uma quantidade grande de pessoas hoje desempregadas, vivendo do trabalho informal, e que poderão encontrar na economia solidária apoio como política pública para se desenvolver com dignidade, gerar renda com dignidade, viver com cidadania, humanidade, que é o que nós queremos para todo mundo, né? Então, agora nós estamos nos preparando, os empreendimentos estão se preparando para viver a Festa da Uva, que todos sabem, é a maior festa do município de Colombo, é uma festa para empreendedores, geralmente do comércio mesmo e empresários, e é a primeira vez que nós vamos ter a economia solidária com espaço exclusivo para comercialização. Então, isso é motivo de muito trabalho, de muita dedicação, mas também de muito orgulho para nós, de ver que essa gestão está acolhendo a economia solidária, e a economia solidária vem com toda a força mostrando do que é capaz, né? A universidade que eu já tinha falado, ela realizou esse curso durante esse ano, é uma das parcerias, né? O Instituto Federal do Paraná é parceira, realizou um curso no bairro Eucaliptos, lá no Serviço de Convivência, um curso de patchwork. A ideia do Instituto é realizar vários cursos distribuídos no município, porque eles têm essa missão, enquanto Instituto, de fazer formação para o município. A Libersol, que eu já falei há pouco tempo, que é a rede de economia solidária e saúde mental,
E a Rede Mandala, que é uma articulação de vários empreendimentos do campo e da cidade de Curitiba e região metropolitana. E essa rede já acompanha o desenvolvimento de Colombo e está esperando o Grupo de Colombo entrar nessa rede. O Conselho Estadual de Economia Solidária, que foi criado no ano passado, e Colombo esteve presente na posse dos conselheiros. E a Paróquia Santa Terezinha, que cedeu o espaço e tem cedido o espaço sempre que a gente precisa. Todo o nosso curso foi realizado na Igreja Santa Terezinha. Então, as ações, um pouco eu já falei, o curso, nós tivemos um curso também de boas práticas com a vigilância, tivemos um curso de panificação com o nosso padeiro Francisco, que está aqui, daqui a pouco ele vai falar um pouco do curso. Nós tivemos o curso Patchwork que eu falei e nossas reuniões. Então, de modo geral, essas foram as atividades. Tirando isso, nós tivemos encontros nas comunidades com os grupos e o dia a dia da economia solidária é bastante ativo. Isso, agora, um pouco do que fizemos que ainda não foi dito, né? Nós participamos, o primeiro evento nosso foi o estacionamento solidário no Bosque da Uva. Depois nós participamos 10 dias do evento no Parque dos Dinossauros, que também foi no Bosque da Uva. Aí tivemos uma feira do Dia da Mulher Colombense em março do ano passado, o evento da Juventude em 2021, e tivemos esse ano o grande evento, Primeira Infância Feliz de Colombo, um mês de feira, e participação na Festa Italiana, que é um evento celebrado aí pela comunidade italiana em Colombo. Essa foto é no dia da posse do Conselho, do Conselho Estadual de Economia Solidária. O professor Marcos ele é conselheiro no Conselho Estadual pelas entidades de apoio. Aqui é a comitiva de Colombo, que era a maior comitiva nesse dia. Essa é uma foto da reunião que tivemos no Instituto Federal do Paraná. Aqui, Campus Colombo. Aqui é a foto de uma visita do grupo Renascer lá em Piraquara, numa padaria comunitária que faz parte da Rede Mandala. Já nem sei onde é essa foto. Acho que essa foto também é na ONG Renascer. Está escrita, né? E essa foto aqui é a foto da nossa primeira reunião com a Texol. A Texol veio numa reunião que aconteceu lá no Jardim Ana Rosa. Essa é uma garagem, uma área cedida por uma moradora que é produtora de pastel. Foi uma grande reunião. Essa é uma foto da gente discutindo o Natal Solidário. Pode passar. Essa é uma das fotos das mulheres que produzem marmitas solidárias. Pode passar. Essa também pode passar. Nós queremos deixar um convite para vocês seguirem a Economia Solidária no Instagram. E nós trouxemos várias fotos para mostrar, sem falar, só para mostrar um movimento grande de economia solidária que vai ser mostrado depois, quando sobrar o tempo. Agora eu quero chamar o professor Marcos. Ou pode ser a Marlene primeiro, para vir falar sobre a feira. Quer vir, Marlene, agora? O professor Marcos também pode vir, que em seguida ele vai falar da Texol. A apresentação da Texol está também projetada no computador. Mas enquanto a gente muda a projeção, aí a Marlene pode, enquanto produtora, que é de um empreendimento, fazer sua fala. Prometo que eu era que tinha que falar mais coisas. Por isso demorei mais. Boa tarde a todos. Eu me chamo Marlene, sou produtora de churros e estou na Economia Solidária. Participei da feira do Dinossauro e participei também da feira do... Desculpa. Mais pertinho, né? Mais pertinho. Obrigada. E participei da feira do circo e foi muito gratificante, sabe? Então, nós estamos na luta para a gente ver se conseguimos um apoio dos vereadores, né? Já temos 2 apoios aqui que a gente está acompanhando a gente, né? O do Sidney e o Prego. Agradecemos a eles que estão junto com a gente, caminhando. E pedimos que os demais olhem com carinho na nossa proposta, que vai ser um grande benefício para toda a comunidade e os empreendedores, né? Para a geração de renda, para o município, tudo. Eu acredito que vai ser muito bom para todos.
tá? Obrigada, gratidão a todos. Obrigada, Marlene. E a gente sabe que a gente pode fazer formação, enfeite, produzir um monte de material. Se a gente não conseguir realizar evento para comercialização, a geração de renda não se efetiva. Então, acho que a fala da Marlene representa isso, né? Uma pessoa que produz e comercializa nos espaços de economia solidária. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar nessa casa. Eu diria que é a casa do povo. Parabéns àqueles que viabilizaram essa abertura. E gostaria que vocês, todos aqui, tenham consciência, e vou repetir a palavra, e é muito sério, é a casa do povo. É daqui que emana nosso desejo, o desejo da sociedade, de transformar o nosso mundo, um mundo muito melhor. Só vou pedir, por favor, interrompam, porque às vezes o professor fala demais, e hoje vim num ritmo de aula, manhã e tarde, meio apurado, eu falo muito, tá? Mas me perdoe, mas é importante essa fala. Quando nós falamos da universidade, a maioria das pessoas entende que a universidade é apenas ensino. Nós somos ensino, pesquisa e extensão. O que é a TechSol? É um programa de extensão. A extensão, ela abre os muros da universidade para a sociedade. Ela tem que ir até a sociedade. E a sociedade, por direito, já que é uma universidade pública, ela tem que estar dentro da universidade. Então, eu faço um convite a vocês, como eu sempre faço para meus alunos há mais de 30 anos. A minha sala de aula é de todo e qualquer cidadão brasileiro. A universidade é de todos. E se um dia quiserem assistir uma aula, todos estão convidados. Porque a escola é um direito de todo e qualquer cidadão. Acredito que ninguém vai se opor a essa minha fala. Sim ou não? Pode concordar ou não. Perfeito? Mas o que é a TechSol? A TechSol é uma incubadora de economia solidária. Ela é autogestionária. O que quer dizer? Toda a sua gestão se faz com todos os participantes. Nós temos professores voluntários, professores da universidade, voluntários externos e bolsistas. E toda e qualquer decisão, repito, ela é coletiva e voltada, é claro, para a economia solidária. Nós atuamos em vários eventos, formações, pesquisa e extensão. A TechSol, ela é recente no Paraná. Ela atua desde 2015 como um programa de extensão. Projeto de extensão. Depois, em 2017, nós somos programas de extensão. Perfeito? Pode passar o slide? Gente, se eu for falar da TechSol e aonde a gente atua, nós ficaríamos aqui umas 2 horas mais ou menos. Mas alguns itens são importantes. Atuação política. Nós atuamos no Conselho Paranaense de Economia Solidária, eu faço parte, junto com a professora Maria Luísa. Nós somos uma entidade de apoio. Participamos por 4 anos do Conselho Municipal de Economia Popular e Solidária do município de Curitiba. Ainda estamos mais ou menos envolvidos, saindo gradativamente. Participamos de plenárias, de fóruns, ou seja, sempre na ação política envolvendo a economia solidária. Pesquisa e extensão, como eu acabei de mencionar. Produzimos também artigos, livros e eventos e cursos de economia solidária. Na universidade, nós participamos também de pesquisa e ensino. Nós temos 2 disciplinas, tecnologia social e economia solidária. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu falo demais. Então tá, desculpa, porque senão... Nunca estive numa plenária de uma casa como essa. Gente, eu sou cidadão colombense há 30 anos. Na verdade, não sou nascido aqui, sou de Pato Branco. Mas me sinto colombense. Eu gosto muito daqui. Tanto que lá da TechSol eu pedi, gente, eu quero ir porque eu moro em Colombo. Deixe-me ir. Aí eu estou participando na construção da lei, como nos encontros. Né, Wanda? Sou meio chato de vez em quando, né, mas faz parte. Mas então a economia solidária se faz dessa forma e a incubadora de economia solidária atua em todas essas áreas aqui. Projetos de incubação são todos aqueles projetos. Esse diagrama é de 2021, tem que atualizar 2022, portanto Colombo não está aqui.
né? E nós precisamos abrir uma parceria. Por exemplo, em todas as reuniões que eu participei, quase todo o curso que nós fizemos, ele não está computado nessa parceria. Então, as minhas horas de trabalho com nossos colegas não está sendo computado. Por que estou falando isso? Porque geralmente a universidade trabalha muito mais do que aparece na mídia ou se comenta por aí. Por exemplo, eu trabalhei pela manhã toda na Ecoville, pós-almoço, deixei meus engenheiros, eu chamo meus engenheiros, e saí correndo para cá. Então isso é trabalho, isso é dedicação, não só da universidade, mas um propósito maior ainda, que é a economia solidária. Porque eu acredito na economia solidária. E faço um desafio aos meus queridos parlamentares, representantes do povo de Colombo. São 240 mil habitantes. Cerca de 30% dessa população, é fato, é dados do IBGE, não são atendidas literalmente e não são abraçadas pela economia tradicional ou convencional. Não são. Nós temos a automação, a mecanização, a informática, que não vai absorvendo parte dessa população. E esta população tem um conhecimento, tem saberes que vocês não possam imaginar. E nós, como poder público, eu posso falar porque eu sou professor de universidade pública, nós, vereadores, temos que pensar nessa sociedade. Eles são brasileiros. O pastor Pedrinho mencionou a Bíblia, mencionou Martinho Lutero. Não só Martinho Lutero, mas como Gutenberg. Quando transformaram a escrita, a palavra, a leitura e popularizaram, nós chegamos no conhecimento técnico-científico de hoje, com diferentes saberes. Isso é história, isso é fato, e nós temos que abrir e caminhar para isto. E a economia solidária precisa dos senhores, porque é dos senhores que nós obtemos políticas públicas, que nós obtemos a regulamentação para trabalharmos de forma digna. Ninguém está pedindo assistencialismo aqui. Nós queremos trabalho e renda de uma forma digna, produzida por nós. Com honra, com sabedoria, com trabalho, com dignidade. Eu já estou participando há 6 anos da economia solidária. Na frente, senhores, os saberes, o conhecimento deste povo é extraordinário. Eu tenho mais de 30 anos de academia. E quando me deparei, por exemplo, com a Feira Permanente de Economia Solidária do Portão, e observei como aquelas mulheres, muitas de idade avançada, trabalham, se organizam, conseguem a sua renda, dignidade, é extraordinário. Então, por que não essa casa não abrir as suas portas, trabalhar para que a gente possa abraçar um pouco mais o povo que tanto precisa? Nós não estamos pedindo migalhas, nós pedimos que os senhores andem com a gente, da economia solidária. Grato, 1000 perdões porque eu falo demais, tá bom, Vandinha? Tá? E obrigado por abrirem a porta para nós, tá bom? Abraço. Francisco, agora nós vamos ouvir, pessoal, o relato do Francisco, que foi o integrante, participante do curso de Economia Solidária, de todas as etapas, e também promoveu um curso de panificação para moradores de Colombo. E o Francisco vai cumprimentar todo mundo até chegar aqui. Depois do Francisco, a gente vai ouvir a Lisiane, que se quiser vir para frente, pode vir. Seja bem-vindo, Francisco. Boa tarde, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhora vereadora. Foi dia 15/2/2021, isso, professor? A gente estivemos lá no Palácio Iguaçu, onde a gente acompanhou, onde o professor e os demais que foram empossados lá, e eu fui lá para representar o Grupo Renascer.
E ali deu a entender que algo ia acontecer, e estava para acontecer, mas eu não estava ainda captando o que seria esse acontecimento. E agora a gente tá entendendo o porquê a gente estava ali. Hoje eu me deparei, eu não tive a oportunidade de conhecer o professor Marcos lá, mas hoje eu me deparei sendo um aluno dele. Fiquei muito grato com isso. E esses 10 encontros que a gente tivemos, nós aprendemos muito. O grupo inteiro aprendeu muito. Primeiramente, a se respeitar. Aprender, escutar a opinião contrária, a questionar. Porque nós temos um defeito, todos nós. Porque nós questionamos e não paramos para escutar o questionamento contrário. E nós aprendemos muito isso nesse curso. Trabalhar com pessoas diferentes, profissões diferentes, opiniões diferentes, deu a nós, cada um de nós, o autoconhecimento de si mesmo e o respeito ao próximo, com opiniões contrárias. E foi uma experiência muito importante para a gente, para o nosso grupo. Tá? E eu deixo aqui um convite para os senhores, agradecendo o Sidney Campos e o Prego, que esteve participando lá com a gente. Eu deixo aqui os senhores o convite para que os próximos anos que vai dar continuidade, que se os senhores tiverem oportunidade, os senhores participem de pelo menos uma aula para entender o que é economia solidária. E dentro desse quadro, a gente formou alguns alunos na área da panificação, que também, possivelmente, futuramente, vai entrar também nesse grupo da economia solidária. Pessoas que querem trabalhar em casa, pessoas que querem criar renda, pessoas que querem ser autônomas. Eu perguntava para os meus alunos, vocês vão abrir uma panificadora, uma lanchonete? Não, a gente quer trabalhar em casa. E a gente vai dar força para que essas pessoas entrem no grupo de economia solidária, passem a conhecer. A gente também teve a vigilância sanitária que deu o apoio para nós, deu o curso de manipulação de alimento, e estava com a gente também nesse curso de economia solidária. Então foi uma experiência muito boa nesses 10 encontros que nós tivemos, conhecer pessoas diferentes, discussões diferentes, aonde a gente chegava em um objetivo só, que era uma ideia pareia. Nunca ficou uma ideia por desigualdade. Então eu quero agradecer os senhores aqui por estar recebendo nós hoje, e que os senhores possam olhar para esse projeto com carinho, com atenção. E aqui, em nome do nosso grupo, eu desejo já para os senhores uma boa tarde. Obrigado. Lisiane. A Lisiane, ela é assistente social do CAPES 2 aqui em Colombo, e vai falar da experiência que o CAPES 2 vive de construção da economia solidária. Boa tarde a todos e todas. Como a Wanda falou, eu sou assistente social lá do CAPES 2, a gente trabalha com saúde mental, né? E nós temos um coletivo que iniciou em 2013 e ficou formado em 2014. Chama Socializarte. Então, a reforma psiquiatra, ela superou com êxito, é incontestável, né, que a etapa do trancar para o tratar. Mas, embora ela tenha mudado as práticas e trazido para a gente muitos protocolos, muitas formas de cuidar do paciente de saúde mental, ela não ensinou como é que a gente insere esse paciente na sociedade. E aí a economia solidária passa a ser um instrumento para que nós tenhamos êxito nessa função, de tirar o paciente do manicômio e não substituir a forma de tratamento, né? A gente costuma falar que não é para encapsular os pacientes, eles têm que estar na sociedade. Nós temos aí já uns 6 ou 7 anos de apresentação, de
para fazer em 15 minutos, como eu falei para a Wanda, é complicado, por isso eu trouxe mais fotos, porque imagens falam mais do que palavras, né? Então, o nosso grupo, ele tem uma formação coesa, ele tem pessoas com cognitivo rebaixado que estão fazendo renda. Pode passar. São duas propostas, a horta e o artesanato. Pode passar. A proposta da horta é um grupo já de mulheres, em suma, elas fazem o crochê. Pode ir passando. Fazem o crochê. Tem diversas vivências no município, em Curitiba. A gente já fez uma feira em Ponta Grossa, na UEPG, lá tivemos a oportunidade. Já tivemos uma vivência também na Feira da Uva. Todos produtos de paciente de saúde mental. Pode passar. Temos uma participação, esse dezembro eu não consegui nenhuma paciente para vir aqui me acompanhar, porque estão todas em feiras. Acho que de novembro para cá são mais ou menos umas 10 feiras que a gente está participando. Pode passar. Então, é um passinho de formiguinha, mas é possível. São pessoas que o mercado de trabalho rejeita, capazes, que poderiam estar usufruindo de benefícios, mas estão recuperando a dignidade através do trabalho, né? Através do cooperativismo e da funcionalidade. Pode passar. A gente tem a parceria com a Libersol. Eu conheci a Libersol em 2012, num curso de controle social. E, como o professor falou, a Texol não tinha essa proposta, né? Não tinha um projeto. Eu digo que a Libersol incubou o CAPS, porque foi o que aconteceu. Pode passar. A gente tem diversas reuniões, formações, capacitações. Pode ir passando. Tem os cursos também, as oficinas, porque capacitar eles de forma técnica é fundamental. Esses cursos a gente conseguiu através de um projeto com financiamento da prefeitura, com uma verba da Secretaria de Saúde, porque a lei, né, 10.216, ela abre precedência, então a gente conseguiu a verba, o fomento, assim, tanto pelos técnicos quanto pelo material. Essas aí são algumas fotos de 2022, depois da pandemia, das últimas feiras que a gente fez. Pode passar. E o outro projeto é a horta, que também é uma horta que ela surge com uma ideia comunitária, só que ela vem numa proposta de economia solidária, porque a gente prevê a venda do produto. Como eu falei, nós temos pacientes, às vezes, com cognitivo um pouquinho mais prejudicado, com algumas dificuldades, não conseguem produzir, né, um produto de qualidade para o mercado, mas eles se acharam na horta, e a horta é capaz também de manter todos os princípios da economia solidária, cooperativismo, divisão, consumo sustentável, né, reaproveitamento de alimentos e recurso financeiro, que é a geração de renda. Aí surgiu uma ideia, através da pesquisa de um dos pacientes, da horta relógio. Pode passar, que alguns chamam de horta mandala, ela ainda está em construção. Então, essa é a ideia. Nós pretendemos plantar aí ervas medicinais, e depois, com uma proposta da federal, vamos fazer a secagem e a venda delas. Então, tem toda uma técnica do sol, por isso que ela é constituída desse formato, né? Aí é realmente uma vitória. E eu queria fechar com uma frase de Fernando Pessoa, que diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos, ou marginalizados, né? Obrigada pela atenção dos senhores.